Oi, gente, é um prazer estarmos juntos novamente. Na aula de hoje vamos conversar sobre conversão de unidades de medida de comprimento. Esse que é um assunto muito recorrente na trajetória escolar, nos concursos e é de suma importância. Nós vamos iniciar a nossa aula definindo qual é a unidade que nós temos como referência para medidas de comprimento. Ela é um metro. É isso que toda a comunidade científica utiliza como medida padrão. Obviamente, quando a gente vai medir distâncias muito grandes ou muito pequenas, talvez o metro não seja adequado. Então, aí a gente trabalha com os múltiplos ou com os submúltiplos do metro. Vamos compreender um pouquinho sobre elas? Vem aqui comigo. As medidas que nós chamamos de múltiplos do metro são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. O que é isso? Um decâmetro, gente, é uma distância equivalente a 10 metros consecutivos. Um hectômetro é uma distância que corresponde a 100 metros. E um quilômetro é uma unidade bem conhecida, né? É uma distância equivalente a 1000 metros. Quando a gente vai efetuar a medida da distância entre duas cidades, o metro não é uma unidade mais apropriada. O mais ideal para isso seria o quilômetro. Da mesma forma, se a gente vai medir, por exemplo, a espessura de um copo de vidro. Pensa num copo de vidro que você tem aí na sua casa. Se eu quero medir a espessura desse vidro, essas unidades não seriam apropriadas. Então, aí a gente tem menores, mas que também são derivadas do metro, que é a nossa unidade padrão. Vamos conhecer os submúltiplos? Vou destacar aqui para você o decímetro, o centímetro e o milímetro. O que cada uma dessas medidas aí tem de correlação com o metro? Um decímetro é a 10ª parte do metro. Então pensa aí, um metro dividido em 10 pedacinhos iguais. Cada um desses pedacinhos é o que nós chamamos de um decímetro. O que seria um centímetro? Vem de 100 o nome, né? Então é a 100ª parte do metro. Pensa que você vai pegar um metro, vai dividir em 100 pedacinhos iguais. Cada um desses pedacinhos é o nosso centímetro. Você, com certeza, já usou a sua régua diversas vezes. A unidade que a gente tem lá na régua é o centímetro, para que você tenha aí uma boa referência. E para encerrar esses submúltiplos, o milímetro. O milímetro, pensa que você vai pegar um metro, vai dividir em 1000 pedacinhos iguais. Cada um desses pedacinhos é o que nós chamamos de milímetro. Cada um dessas unidades que eu destaquei aqui para você tem símbolos, para a gente não ter que ficar escrevendo esse nome toda hora. A unidade padrão é o metro, então eu pego a primeira letrinha, a inicial é M. Então o símbolo para metro é a letrinha M. Os símbolos das unidades menores, os nossos submúltiplos. O que nós vamos fazer? Tudo termina em metro, olha, decímetro, centímetro, milímetro. Mas tem uma outra letrinha aqui iniciando. Então, o que eu vou fazer para o símbolo? Eu vou pegar a letrinha inicial, que aqui, por exemplo, é D, e vou colocar também o símbolo M de metro. Então, o símbolo para decímetro, DM. Para centímetro, o símbolo é CM. Para milímetro, MM. Para os múltiplos, o raciocínio é parecido. Então, vem aqui comigo, olha. O símbolo de decâmetro começa com D e termina com metro. A exceção desse aqui é porque se eu colocasse simplesmente o DM, ele ia ficar igual ao símbolo desse outro. Mas a gente sabe que o decâmetro são 10 metros consecutivos e o decímetro é a 10ª parte do metro. Eu não posso usar o mesmo símbolo para medidas diferentes. Então é por isso que esse a gente acrescentou um A e ficou DAM. O decâmetro é a única unidade que o símbolo tem 3 letrinhas aqui nas nossas unidades de comprimento. O hectômetro começa com H, termina com metro, então o símbolo HM. E o quilômetro, Amelis, por que o símbolo não é QM? Porque a escrita aqui na nossa língua portuguesa de quilômetro é com Q de queijo. Mas nas placas, eu tenho certeza de que você já observou que o símbolo é KM. É porque essas siglas, essa tabela aqui, ela vem derivada da língua inglesa. E lá, quilômetro é escrito com K. Tá bom? Então, por isso que aqui a gente adotou essa tabela também escrevendo o símbolo com K. Se você for redigir por extensa a palavrinha quilômetro, ela é com Q, certinho? Agora que a gente já conhece os símbolos para todas essas unidades aí, quero colocar para você que
A gente, para fazer conversão de quilômetro para hectômetro, ou decâmetro, ou metro, enfim, qualquer outra unidade, vai obedecer uma ordem aqui. É super importante que você saiba essa disposição. O metro, que é a nossa unidade de referência, ele fica no meio. Do lado direito, a gente tem as unidades menores, os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Do lado esquerdo, a gente tem as unidades maiores, a gente tem os múltiplos, que são decâmetro, hectômetro e quilômetro. Pois bem, essa sequência você vai memorizar. Para te ajudar, eu bolei uma frase de efeito, para que você se lembre dessa sequência tal qual ela está aqui. Pensa nessa frase, olha, Kiko hoje deu muita dor de cabeça, mamãe. Todas essas iniciais que estão circuladas batem exatamente com as iniciais aqui da minha tabela. Kiko, quilômetro, hoje, hectômetro, deu, decâmetro, muita, o M de metro, dor, decímetro, cabeça, o C de centímetro, M de mamãe, né? Bate aqui com o M de milímetro. Se você memorizar essa frase de efeito, Kiko hoje deu muita dor de cabeça, mamãe. Todas as iniciais que estão circuladas, né? A única que não bate ali a inicial é esse DI, mas os outros, todos a primeira letrinha, formam exatamente a sequência que a gente tem aqui. Por quê? Para fazer conversão, é só a gente avaliar a unidade que eu tô e a unidade para a qual eu quero converter. Se a gente tiver que deslocar para a nossa direita, para cada unidade da direita que eu tiver que andar, basta multiplicar por 10. Agora, se eu tiver numa unidade da direita e quiser transformar para uma que esteja na minha esquerda, então aí a gente vai dividindo por 10 até chegar na unidade desejada. Mas calma que a gente vai fazer exemplos, você vai entender direitinho. Por hora eu quero que você pense nessa sequência. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, que é a que fica no centro, e depois decímetro, centímetro e milímetro. Vamos recordar a frase de efeito? Kiko hoje deu muita dor de cabeça, mamãe. Vamos aqui comigo. Vamos transformar 3,5 centímetros em milímetro. Como é que eu vou fazer isso? Gente, desconsiderem os barulhos de fundo. Eu moro num sítio, então tem passarinho cantando, as galinhas resolveram cacarejar junto com eles agora, tá uma festa. Mas desconsidere, vamos focar aqui na nossa aula. Como é que eu vou fazer isso, professora? 3,5 centímetros, vou passar para milímetro. Vem aqui comigo. A unidade que eu tô é centímetro, é essa unidade aqui. E eu quero converter para quê? Para milímetro. Então, eu quero chegar nessa aqui, olha. Para que eu possa ir do centímetro para o milímetro, é o meu vizinho da direita, tá vendo? Se eu estou nessa unidade para ir para milímetro, é só andar com a vírgula uma casinha para a minha direita. Como é que eu vou fazer isso? No número que eu te dei, a vírgula não morava aqui entre o 3 e o 5? Aqui, para a conversão desejada, eu vou andar com a vírgula uma casinha para a minha direita. Ela vai parar aqui. Ou seja, 3,5 centímetros, na verdade, correspondem a 35 milímetros. Quando você coloca a vírgula, se você quiser, você até pode colocar um zerinho aqui parando a vírgula. Mas, nesse deslocamento para a direita, se a vírgula parou no finalzinho do número, não é necessário colocar esse zero. Por quê? 35 ou 35,0 dá na mesma. Mas eu sei que tem aluno que gosta de colocar esse zero parando a vírgula. Ok, já fizemos a conversão. 3,5 centímetros equivalem a 35 milímetros. Vamos para mais um exemplo? 25 decímetros eu quero transformar em decâmetro. Vamos aqui na minha tabela? Vou fazer nessa de baixo. Estou em decímetro. Eu quero ir para onde? Para decâmetro. Eu quero chegar aqui, olha. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou passando de vizinho em vizinho até chegar lá. Então, eu vou andar para a esquerda 1, ainda não é o meu destino. Ando mais 2. Ó, andei 2 casinhas, cheguei no meu destino. Do decímetro para o decâmetro. Como é que eu vou fazer isso? No número 25, a vírgula não é explícita. Quando ela não é aparente, é porque ela mora depois do último algarismo, então ela mora aqui. Na conversão pedida, eu preciso andar com ela 2 casinhas para a esquerda. Então, vem comigo. Andei 1, andei 2, ela vai parar aqui.
Onde ficou vazio, a gente coloca coloca o zero, perdão, para parar essa vírgula. No deslocamento para a esquerda, essa vírgula é obrigatória, tá bom? Aqui para a direita, ela parou no finalzinho, coloca esse zero, era facultativo. Agora aqui não, porque se eu não coloco zero, vai ficar 25, que é um número totalmente diferente de 0,25. Então, no deslocamento para a esquerda, necessariamente colocar o zero, se ela parar aqui no finalzinho, tá bom? Ok, então, 25 decímetros correspondem a 0,25 decâmetros. Molezinha, né não? Se você memorizar essa sequência, basta pensar que unidade que eu tô, para onde que eu quero transformar. E aí você vai contar quantas casinhas você vai andar e também vai avaliar se você vai andar para a esquerda ou se você vai se deslocar para a direita. Vamos aqui para mais exemplos para você ficar craque nisso? Lembra da frase de efeito? Kiko hoje deu muita dor de cabeça, mamãe. E aí, depois que você colocou as iniciais, tudo termina com metro, molezinho. Vem aqui comigo. Quero transformar 20 quilômetros para metro. Estou aqui no quilômetro, quero chegar no metro. Vamos aqui? 1, 2, 3. Cheguei. Não pode pular nenhum vizinho, tem que passar de um em um. Então, de quilômetro para metro, olha, quantos arqueados a gente tem? 1, 2, 3. Vou andar com a vírgula 3 casinhas para a direita. Vem aqui comigo. O número que eu tenho é 20. Se a vírgula não é aparente, ela mora depois da última casinha. Andei 1, 2, 3, parou a vírgula. Onde ficou vazio, nós vamos completar com 0. 20 quilômetros correspondem a 20.000 metros. Você pode colocar 20.000 ou 20.000,0. Quando a gente desloca a vírgula aqui para a direita e ela para no finalzinho do número, esse zero aí depois da vírgula é facultativo, tá? Agora a letra D. 45,8 centímetros eu quero transformar para hectômetro. Vem aqui comigo. Kiko hoje deu muita dor de cabeça, mamãe. Pronto, coloquei na ordem. Eu estou em centímetro e eu quero chegar no hectômetro. Quero vir para cá. Conta comigo. 1 casinha, 2 casinhas, 3 casinhas, 4. Cheguei. E esse deslocamento de 4 foi para a esquerda. Então, vem aqui comigo. No número dado, a vírgula morava entre o 5 e o 8. Vamos deslocar 4 para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Vai parar aqui. Vou completar com 0, onde ficou o espaço em branco. Lembrando que o deslocamento para a esquerda, depois da vírgula, necessariamente tem que ter um 0 para pará-la, tá bom? 45,8 centímetros corresponde a 0,00458 hectômetros. Certinho? Bem tranquilo, né? Para a gente finalizar, um último exemplo. Num triângulo, as medidas dos lados são iguais a 6 centímetros, 80 milímetros e 1 decímetro. Qual o perímetro em centímetros desse triângulo? Olha, perímetro de um triângulo é a soma dos 3 lados, das medidas dos 3 lados. Só que quando a gente vai somar ou realizar qualquer outra operação envolvendo medidas, é necessário que as unidades sejam iguais. Quando eu observo as medidas que foram dadas, um lado está em centímetro, o outro está em milímetro e o outro em decímetro. A gente não pode chegar aqui e somar o 6, o 80 e o 1, porque as unidades são diferentes. O que eu vou fazer? Como eu quero a minha resposta em centímetro, eu vou transformar todas as unidades para centímetro e depois que tudo estiver na mesma unidade é que a gente soma. Então, ó, 6 centímetros já está ok, beleza, não tenho o que fazer. Agora 80 milímetros eu vou transformar para centímetro. Vem aqui, eu estou no milímetro, eu quero ir para o centímetro. Então, é o vizinho da esquerda, é só andar com a vírgula uma casinha para a esquerda. Então, vem comigo aqui no 80. Se a vírgula não é aparente, está depois da última casinha. Anda uma casinha para a esquerda, vai ficar aqui. Então, 80 milímetros é igual a 8 centímetros. 8 ou 8,0 dá na mesma. Aqui não precisava nem deixar esse vírgula zero, podia colocar só o 8, tá bom? Agora vamos transformar esse aqui, 1 decímetro. Eu estou no decímetro, eu estou aqui, eu quero ir para o centímetro. Então, é o meu vizinho da direita. Daqui para cá eu ando com a vírgula uma casinha para a direita. A vírgula não é aparente, então ela mora aqui, depois do último dígito. Anda com ela uma casinha para a direita. Onde ficar em branco, a gente completa com 0. Ou seja, 1 decímetro é igual a 10
centímetros. Você pode colocar 10,0 ou simplesmente 10, tá bom? Ter R$10,00 é o mesmo que ter 10. Então, quando a gente desloca a vírgula para a direita, se ela fica no final, depois do último algarismo, nem precisa colocar, certinho? Agora que todas as minhas unidades estão em centímetros, a gente finalmente pode somar. Então, um lado mede 6, o outro lado mede 8 e o terceiro lado mede 10. Somando tudo, nós temos 24 centímetros. Esse é o perímetro do nosso triângulo. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha te ajudado, que você continue perseverante com seus estudos. Grande abraço, moçada!